Olá, pessoal, boa tarde. Tá dando eco aí ou não? Tá tudo certo? Não, aqui tá normal. Tá. Vamos continuar. Tudo bem com vocês? Para quem não assistiu a aula meu nome é Isabela, sou aluna de mestrado, geóloga formada pela UERJ e estou fazendo meu estágio docente no curso de introdução à mineralogia. Pronto, estava dando eco aqui para mim, agora tá certo. Vamos começar então. A aula de hoje é bem rápida. A gente vai ver um pouco sobre os métodos que são aplicados à mineralogia, ao estudo da geologia também. Então, é uma aula bem rápida e bem prática. Espero que todos gostem. Qualquer dúvida, pode mandar no chat, pode abrir o microfone e me interromper, façam perguntas, interajam. É sempre muito bom. Está todo mundo vendo a minha tela? Estão vendo a minha tela? Eu não consigo ver vocês. Obrigada. Sim, Então, sim. hoje nós vamos saber o que a gente vai ver na aula de hoje em si. A gente vai entender que a estrutura dos minerais, a mineralogia, ela vai muito além da mineralogia macroscópica, que é aquela que os nossos olhos podem ver, até mesmo da microscópica, que pega a faixa de luz visível. Então, a gente vai ver um pouco de como identificar esses minerais em escalas microscópicas. Porque quando a gente pega uma rocha, por exemplo, tem uma assembleia de minerais ali, e como que é identificado? Se eu não, muitas das vezes eu não consigo ver a olho nu, por exemplo, pegar com a minha mão e identificar o mineral, por exemplo. Vamos ver quais os métodos a gente utiliza para poder observar essas estruturas, os métodos adequados para cada caso. É uma coisa bem curiosa a gente saber quais as tecnologias que estão envolvidas aí no estudo da mineralogia, no estudo geológico em si. Vamos ver como a gente obtém a composição química dos minerais, como que é feito isso. Precisa destruir todo o mineral ou não? Vamos ver entrar nessa questão também. E afinal, com tanta tecnologia envolvida, qual é o custo desses métodos? Eles são muito caros, são muito demorados? A gente vai ter uma noção, um pouco dessa noção hoje. Até agora a gente viu o quê? Que os minerais eles são nomeados, a gente pode descobrir um mineral, passar por uma comissão lá que vai determinar se aquele mineral é novo ou não, podemos descobrir assim, colocar o nome que a gente quer. A gente identifica, para isso a gente vai, para identificar, a gente vai utilizar uma gama de conhecimentos, as propriedades físicas, as propriedades químicas, a estrutura cristalográfica, e essas estruturas, essas condições, é observado em escala macroscópica quanto microscópica, para então serem classificados. Após identificados, eles são classificados. Podem ser silicatos, podem ser óxidos, hidróxidos, tem uma gama de classificações mineralógicas também. Então, até agora a gente viu que a identificação macroscópica ela é feita de acordo com uma série de características: clivagem, dureza, tenacidade, brilho, traço. Então, a gente analisa essas várias características em um mineral que a gente
consegue observar macroscopicamente, que é o caso que a gente vê, por exemplo, no curso de geologia, em mineralogia 1. Já microscopicamente, a gente precisa do apoio da tecnologia. Algumas tecnologias são mais simples, mais baratas e de mais fácil acesso, por assim dizer, como o caso do microscópio petrográfico. Outras requer alta tecnologia com alto custo de análise, que a gente vai também ver. E para isso, para analisar as características microscópicas, a gente pode observar a composição química, a emissão dos elétrons, raio-x, interação com a luz. Isso tudo é observado microscopicamente, tá? Muito além do que os nossos olhos conseguem ver. Então, aqui a gente consegue ver que o olho humano, a visão humana, é muito limitada. Dentro do comprimento de onda, a gente tem aqui uma pequena faixa que os nossos olhos conseguem captar. Então, a geologia utiliza muito dos outros intervalos de comprimento de onda, como infravermelho, ultravioleta, raio-x, raios gama. E também esse conhecimento é muito utilizado para a mineralogia, que é a mãe de toda a geologia praticamente, precisa desse conhecimento mineralógico. Alguns instrumentos são mais simples, por assim dizer, como o microscópio petrográfico, que não é tão simples, porque hoje em dia tem uma tecnologia muito grande aplicada ao microscópio, mas é um instrumento que é muito antigo. Ele sempre foi muito utilizado na biologia, na medicina, e passou a ser aplicado no ano de 1800, se eu não me engano, por aí, por um geólogo não, porque naquela época a gente trabalhava só com cientista natural, né, que eram chamados. Então, o microscópio sempre foi muito utilizado para observação de rochas e minerais em escalas microscópicas. E a utilização dele, inclusive, mudou o rumo da petrografia, porque a gente conseguiu identificar com mais clareza as rochas, classificando elas e definindo bem essas assembleias mineralógicas. Hoje em dia, a gente tem uma série de fabricantes de microscópios petrográficos, como a Zeiss, a Nikon, a Olympus, que são algumas das principais fabricantes. A UERJ, por exemplo, se eu não me engano, a maioria dos microscópios são da Zeiss, desse mais moderno, inclusive. Quando eu entrei, ainda tinha alguns. Quando eu entrei na graduação, ainda tinha alguns como esse da direita, e o mais antigo, mas hoje em dia, pouco depois, eles já foram todos renovados. A gente tem microscópios excelentes lá nos nossos laboratórios e com uma alta tecnologia. Então, no microscópio petrográfico, existem dois tipos de luz envolvida, de transmissão de luz. A luz transmitida e a luz refletida. A luz transmitida é como esse esquema. Peraí. A luz transmitida é como ocorre nesse esquema da direita aqui. A luz incide debaixo do polarizador, atravessa o mineral que está aqui na platina, atravessa o mineral, é captado pela objetiva, que é a lente de aumento, que pode ser de 3,5, 5 vezes, 20 vezes, 50 vezes e por aí vai. E ela reflete, entra na objetiva e é captado pelo olho humano na ocular, que é aqui. É essa estrutura aqui que a gente observa. E a luz transmitida, ela é utilizada, sobretudo, para minerais transparentes. Mas, Isabel, quando eu pego a rocha lá, qualquer rocha que eu acho, ela não é transparente, ela é colorida. Então, a gente vai ver que quando a gente faz a lâmina,
porque a gente não consegue colocar a rocha aqui no microscópio. A gente precisa fazer uma lâmina em um vidro e observar no microscópio. A gente vê que não é bem assim. Eu vou mostrar mais adiante, calma. E tem também a luz refletida, que é usada principalmente para minerais, principalmente não, é utilizada para minerais opacos, que a luz ela incide de cima do polarizador, a luz do polarizador não incide de baixo para cima, ela vai de cima para baixo, bate no prisma, é refletido no mineral e observado na ocular. Porque o que acontece com o mineral opaco? Quando a gente olha na luz transmitida, ele vai estar lá opaco, ele vai estar preto. E se a gente observar as estruturas, principalmente como ocorre nos minérios de ferro, a gente precisa utilizar a luz refletida. Então, aqui a gente vê como que é feita as lâminas. Isabela, tá travando, travou aqui a sua fala. Mas vocês conseguiram pegar de onde? Não, recomeça esse slide. Esse slide que quando você começou, passou ele, travou sua voz. Ah, tá. Tá bom. Tinha acabado de começar. Vou continuar, então. Travar, você me interrompe, Monteiro. Então, a gente aqui, para fazer uma lâmina, a gente precisa selecionar qual pedaço da rocha que a gente vai quer analisar, qual é aquela estrutura. A gente seleciona, manda para o laboratório, que prepara as nossas amostras. A, a lâmina de vidro, que é essa daqui, ela é colada no, na rocha e assim a gente consegue fazer uma lâmina petrográfica. É claro que para o microscópio de luz refletida, que é o caso dos minérios de ferro, por exemplo, eles precisam passar por um outro processo, sofrem uma metalização para poder ser observado nessa luz refletida. Então, aqui a gente consegue ver, aqui mesmo a gente consegue ver, ó, se a gente reparar, todas essas três rochas aqui, elas aparentemente, quem pega em escala macroscópica, que não tem o conhecimento profundo da geologia, ou até mesmo que não é do mundo geológico, vai falar que essa rocha é meio caramelada, meio um tom marrom, outro mais cinza, mas quando a gente não vai falar que esses minerais eles são transparentes, mas quando a gente joga na lâmina, a gente consegue ver, ó, que a maioria desses minerais eles não são opacos. Então aqui a gente observa na luz refletida normal no microscópio. A luz bate aqui de baixo, atravessa o mineral e é captado pelo objetivo. Então, aqui, ó, um exemplo de mineral transparente que eu optei aqui por mostrar o mais comum, que é o quartzo, que é o mais comum, mais fácil de ser observado no microscópio petrográfico também. E tem uma série de outros, não é tão simples assim a mineralogia ótica, mas eu não queria assustar muito vocês, vou deixar isso para o Anderson, e a gente consegue ver aqui que o mineral na cor natural, ele é transparente, tem um relevo baixo. Essa daqui está com aumento de 10 vezes. E quando a gente joga no Nicol cruzado, que é esse jogo de cores que a gente consegue ver a interferência da luz, a gente vê que a cor de interferência, nesse caso, do quartzo é baixa, um tom de cinza, varia para o preto. E aqui eu coloquei até um vídeo. Deixa eu ver. Tá inteiro para vocês ou vocês estão vendo dividido? Tá dividido.
que eu tiro isso aqui? Bota ampliar. Ampliar mesmo. Aí. Esse vai. Não, não vai. Não vai. Do lado de onde tem uma lupa no canto inferior direito. Do lado da lupa. Não, do outro lado. Aqui. Esse. Não, aqui vai ver todos os slides. Encerra a apresentação e abre de novo. Acho que vai ser melhor. Isso, agora. Vamos voltar aqui, problemas técnicos. Aqui eu vou ver se eu consigo passar o vídeo para vocês, só para vocês terem uma ideia, quem nunca teve contato com o microscópio petrográfico, como que funciona ele, como que a gente observa. Como você está apresentando o slide, isso que eu ia falar, não esquece de passar a apresentação para o YouTube. Ah, tá, eu tenho que mudar aqui na página. Vocês estão vendo? Não? Sim. Sim. Então aqui, olha, a gente consegue ver como que a gente observa aqui o quartzo no microscópio. A gente vê aqui que o quartzo ele está preenchendo a fratura, alguns grãos maiores, outros menores. Aqui está com o Nicol cruzado, né? Está com a cor de interferência. Aí ele vai girando a platina e o mineral vai mudando um pouco de cor, vai se extinguindo. Aí aqui a gente vê quando ele descruza o mineral o quê? Todo transparente. Entendeu? Conseguiram ter uma noção de como funciona? Voltou para o slide? Sim. Então, aí aqui a luz refletida, que são observados nos minerais opacos, sobretudo é muito utilizada em microscopia de minérios. Aqui a gente vê a magnetita, a goetita, a hematita, que são todos minérios de ferro. Na luz transmitida, o mineral é observado assim, completamente opaco, sem estrutura nenhuma. Para isso, a gente utiliza a luz refletida. Outro método muito utilizado também é o microscópio eletrônico de varredura, que é o MEV. Diferente do microscópio eletrônico, do microscópio óptico, que é o microscópio petrográfico, o MEV, a principal fonte de energia não é a luz, são os elétrons. Então, toda a imagem do MEV, ela vai ser preto e branco. Inicialmente, o MEV surgiu relativamente recente, o MEV de mesa, que é isso que a gente está vendo aí, é relativamente recente, surgiu em 2006, recente para mim, né? Porque muitos aí eu tenho certeza que devem ter nascido por esse ano, né? Então, surgiu o primeiro MEV, ele tinha uma capacidade de aumento em torno de 20 mil vezes, sendo que, lembrando, o microscópio petrográfico costuma ir até 50, 100 vezes no máximo que a gente utiliza. O MEV ele tem uma capacidade de alcance absurda, de ampliação absurda. E hoje em dia, os mais novos têm uma capacidade de até de 1 milhão de vezes de ampliação. Isso é sensacional, né? O custo médio varia de 200 a 300 reais a hora. Então, é uma análise relativamente cara.
Aqui, como eu falei, a principal, como eu mostrei aqui, a principal, no caso do microscópio óptico, a principal fonte é a fonte de luz, que bate na amostra e é observado diretamente pelo observador, pelo geólogo, pelo técnico de geologia, quem estiver observando. Já o microscópio eletrônico de varredura é a fonte de elétrons que depende de uma série de detectores, que são três detectores principais: o detector primário, o detector secundário e o detector EDF. E o tipo de detector vai influenciar na qualidade da amostra. Quando você pega o detector primário, a gente tem aquela imagem mais plana, mais chapada, que eu vou mostrar mais adiante. Quando a gente pega o detector secundário, a gente vê que tem o microscópio eletrônico de varredura, ele apresenta uma imagem mais tridimensional. E o coletor RDS, ele tem a capacidade de obter uma composição química estimada daquele mineral, sem que haja destruição dele. Nada disso. Esse método não é um método destrutivo. E o que influencia também na qualidade da imagem é o monitor utilizado. Então, hoje em dia, antigamente, quando surgiu, eram aqueles monitores de tubo, uma qualidade bem limitada. Hoje em dia, a gente tem imagens espetaculares do MEV. Então, aqui a gente consegue ver o grão de zircão aqui, que é esse coloridinho aqui na cor de interferência, que é bem alta, ele é bem rosa, bem colorido. E quando a gente, com aumento de 10 vezes no microscópio petrográfico, a gente não consegue ver muita estrutura nele, né? Praticamente nenhuma. Quando a gente joga no MEV, a gente consegue ver as estruturas perfeitamente, a gente consegue ver se o mineral se o zircão, ele é até estimar se ele é de origem ígnea, se ele é de origem metamórfica, porque costuma apresentar, às vezes, o núcleo aqui, por aqui, então a gente consegue ver muito bem isso. E o MEV, as cores, em relação às cores, aqui a gente vê uma parte mais clara que indica os elementos mais pesados da tabela periódica. A cor mais escura indica os elementos mais leves. Aqui em volta costuma ser vidro, porque a gente só costuma selecionar o grão mesmo. A gente seleciona o grão de zircão. Eu estou trabalhando, por exemplo, com ouriços. Então, eu seleciono a espícula do ouriço para fazer a análise. Não é a amostra toda, entendeu? É só do que é de interesse mesmo para o geólogo. Então, aqui a gente pega já com outro coletor, a gente tem aqui uma imagem completamente tridimensional, né? Aqui a gente pega um grão de caolim, que é uma rocha muito utilizada para produzir cerâmica, para produzir cimento, que é composta pelo argila mineral caulinita. Caulim é composto pela caulinita, que é um mineral. Quando a gente joga no MEV para observar, a gente vê aqui um aumento de 2.000 vezes coletados pelo coletor secundário, que apresenta essa imagem tridimensional aí. O EDS, que é também chamado de espectrômetro de raio-x, EDS ou EDX, a gente pode ler em algum artigo, algum livro, essa variação. Ele permite identificar com precisão a composição química estimada daquele mineral. E ele identifica qualquer elemento da tabela periódica entre o boro e o urânio. Aqui a gente vê um coríndon de Minas Gerais, que aqui está indicado pela seta, essa estrutura aqui. Não, o coríndon é esse daqui, esse mineral aqui, desculpa. Com uma inclusão de silimanita, que está aqui indicado pela seta. A silimanita é um silicato de alumínio, então a gente vê, quando a gente observa em EDS, a gente vê que tem aqui a composição de o silício, o oxigênio e o alumínio, que é a composição da silimanita.
Então, aqui, quando a gente pega, que é uma esmeralda com inclusão de silvita, provavelmente captado o quê? Do coletor primário, porque a gente tem essa imagem plana, chapada. Silvita aqui não é dessa lâmina, não. Eu só coloquei para poder mostrar como é em escala macroscópica. A gente pega aqui, quando a gente joga em ONI-EDS, a gente observa que tem a composição da silvita aqui, o KCl, tem a composição, ao silício, aparece o silício, o alumínio e o oxigênio, que é provavelmente relacionado à rocha hospedeira, que é a esmeralda, e o carbono, que apresenta porque está relacionado à metalização da amostra para observação no EDS. Então, a gente precisa, o tempo todo, estar relacionando a mineralogia com a composição química. Isso é extremamente importante. A microsonda eletrônica, ela também representa essa química mineral, com uma precisão extremamente maior do que o EDS, por exemplo. É uma avaliação rápida das principais tendências mineralógicas. Para isso, utiliza o comprimento de ondas de raio-x. Então, quando comparados com o MEV, tem uma sensibilidade, uma precisão absurdamente maior. Então, aqui, esse esqueminha, a gente tem a fonte de elétrons que incide na amostra e é captado por um detector, por um espectrômetro de dispersão de raio-x. Às vezes pode parecer um nome um pouco complicado para vocês. Se tiver alguma dúvida, pode me interromper, não tem problema, gente. Aqui, aí, o que a gente observa? A gente observa essa tendência mineralógica por elementos diretamente no mineral. Aqui a gente vê a tendência de cálcio, que essas partes esverdeadas têm uma maior tendência de quartzo. A gente pega aqui a tendência de alumínio, a gente vê algumas áreas aqui um pouco maior, mas não tem nada muito forte. E aqui, finalmente, a gente chega no espectrômetro de massa, que é um dos equipamentos mais utilizados para geologia. Não só para geologia, né, que a gente tem uma utilização na química, na medicina, na biologia, na física. É um equipamento extremamente importante, que se baseia praticamente na separação atômica a partir das diferentes massas, cargas e movimentos de campos elétricos e magnéticos. O que acontece? Quando a gente olha a tabela periódica, a gente vê lá todos aqueles elementos, tem uma massa atômica, certo? Mas quando a gente pesquisa mais profundamente a questão da química isotópica, a gente vê que existem outros isótopos com outras massas atômicas. Aquela que está lá na tabela periódica nada mais é do que a mais abundante no planeta. Mas existem outras com uma abundância menor e que também é de grande importância para uma série de pesquisas, uma série de análises. Então, esse equipamento faz essa diferenciação. Porque o que acontece? Em síntese, o que vai acontecer? A amostra vai ser ionizada, vai entrar no analisador que tem um forte campo eletromagnético e os átomos vão separar de acordo com a sua massa atômica, de acordo com o seu peso mesmo, e vão ser detectados. O tipo de detector também influencia na precisão do método. Então, aqui, esse esqueminha aqui, eu fiz para mostrar para vocês também, que eu também estou usando ele na minha dissertação, então, por favor, gente, não vão copiar, porque senão me ferram, sacanagem, brincadeira. Então, aqui, a gente tem dois tipos de métodos de espectrometria de massa. Um que a gente precisa de uma amostra acidificada, a gente precisa ou seja, uma média daquele mineral, daquela rocha, daquela amostra, para tirar as impurezas e tudo.
E existe o método in situ, que é um dos métodos que eu vou falar aqui, o laser ablation. Então, a amostra é ionizada, entra no espectrômetro de massas, que tem uma fonte de íons, que é geralmente um gás. A gente, na UERJ, no Multilab, a gente utiliza o argônio, mas pode ser utilizado o hélio também. E tem um separador magnético gigantesco que faz com que cada isótopo seja separado para poder ser detectado pelo detector, que aqui no caso, como eu estou utilizando esse esquema na minha dissertação, e o Multilab utiliza esse tipo de detector, que é o detector de Faraday, que é um multicoletor, inclusive. Aqui pode estar muito difícil os termos, o que vocês estão achando, não sei, vocês podem estar um pouco perdidos, que para a gente é um pouco simples, mas eu sei que às vezes é bem mais complicado do que a gente imagina, né? A gente demora bastante para compreender esses termos. Qualquer dúvida, abre o microfone. Então, a gente tem esse método que é a espectrometria de massas por termoionização. Tudo faz parte tudo é um espectrômetro de massa. Mas o que acontece? A termoionização é aquele caso da amostra precisar ser acidificada. O laboratório ele precisa ser extremamente limpo, um laboratório super limpo. O ar precisa ser filtrado 2, 3, 4 vezes até ser jogado para o laboratório. Passa por uma série de filtros. A gente tem esse laboratório na UERJ, que é o LAGIR, e esse laboratório, se eu não me engano, ele demorou cerca de 1 ano para ficar pronto para uso, porque a gente está lá na UERJ, no Maracanã, para o centro do Rio de Janeiro, e imagina o ar de um centro de uma grande cidade, como que é. Então, como que não demorou para esse ar ficar extremamente puro, por assim dizer, porque o equipamento ele é muito sensível. Então, por aí a gente já consegue ter uma ideia que é um método extremamente caro. Você precisa de um ambiente limpo, você precisa acidificar a amostra. Então, é um método, apesar de extremamente preciso, é um dos mais precisos para a geologia, para a parte ambiental e para as outras áreas também que é utilizado, mas é um método extremamente caro. Cada amostra varia de 600 a R$ 1.000. Esse foi um preço médio que eu tirei do site do Agir da UERJ. A gente tem também a espectrometria de massa por plasma acoplado indutivamente. O que acontece? Qual a vantagem do ICP-MS, que a gente utiliza esse termo, para o TIMS, que é aquele que a amostra precisa ser acidificada. A amostra ela pode ser introduzida em qualquer estado físico da matéria, pode ser introduzido sólido, líquido, gasoso, qualquer estado, porque ele vai virar um plasma e vai ser captado pelo detector. As amostras elas são realizadas in situ. Então, para a formação do plasma, o que acontece? Ele é formado pela excitação de um gás, como eu falei, geralmente é o argônio, pode ser o hélio, pode ser outro tipo de gás, e existem 2 tipos de coletores, coletor único e coletor múltiplo. O coletor múltiplo é 1000 vezes mais preciso. Então, aqui dentro desse equipamento aqui, a gente tem um super ímã gigante que é capaz de fazer com que os elementos eles sofram essa curva para poder serem captados pelos detectores, como eu venho aqui falando com vocês bem para entrar na cabeça, repetindo bastante. O custo aproximadamente é de R$ 200 a R$ 3.500 a hora, dependendo do método que a gente pode utilizar. Tem vários métodos. Quem faz parte da geologia aí, quem está no mundo geológico vai aprender aí mais para frente, porque existe um método potássio-argônio, argônio-argônio,
urânio chumbo, chumbo, lutécio hafnio. Então, é um método, são vários métodos, então por isso que o preço varia. Mas acontece, mas Isabela, você falou aqui que o custo do ICPMS, que é mais barato, varia de 200 a 3.500 a hora, e o outro vai até de 600 a R$ 1.000 a amostra, a diferença está aí. Porque na amostra realizada in situ, você não perde todo aquele processo de preparação de amostra, e e a leitura é realizada extremamente rápido, vai de 60 segundos a vai geralmente 30 a 60 segundos cada leitura. Então, com 10 minutos você fecha ali uma amostra, você fecha um mineral, entendeu? Então, modernizando esse método da espectrometria de massa, resolveram, então, acoplar um laser, que a amostra vai ser vaporizada instantaneamente, carregada até o espectrômetro de massa. Esse daqui é o laser ablation, que a gente chama. A amostra é introduzida aqui, pode ser também qualquer estado físico da matéria, sólido, líquido, gasoso. Ela é vaporizada instantaneamente, demora cerca de segundos, carreada até o espectrômetro de massa por vários tubos, várias estruturas, e que é feita a leitura. Isso ocorre instantaneamente, é muito rápido, não precisa daquele preparo, não precisa daquela acidificação da amostra, apesar de não ser um método tão preciso quanto o TIMS, é um método com uma precisão excelente, é rápido, é muito utilizado, não só para geocronologia, para geologia isotópica, para o meio ambiente, também a gente trabalha lá no Multilab com amostras de sangue, com amostras de moeda, com pólvora, resíduos de pólvora. Então, a gama de conhecimento de um equipamento desse de utilização é enorme. Então, aqui, mas voltando para a geologia e para a mineralogia, porque senão eu me disperso um pouco. Então, vou chamar de volta. Quando a gente a utiliza para fazer o quê? Para datar a rocha. Como eu falei, quem assistiu a minha aula 2, eu não sei se vocês lembram, que eu falei que a datação de a rocha mais antiga tem em torno de 4,56 bilhões de anos, e foi feito a partir da datação do zircão, que foi utilizado um equipamento semelhante, um espectrômetro de massa. É claro que as coisas vão se modernizando com o tempo, mas os métodos são semelhantes. Aqui a gente consegue observar aqui a idade de cristalização desse zircão, por exemplo. Então, a gente tem também outro equipamento, que é a fluorescência de raio-x, que é capaz também de mostrar, de obter uma técnica analítica não destrutiva, que pode ser utilizada para poder determinar a composição química de uma ampla variedade de amostras, incluindo sólido, pasta, pó, de qualquer elemento que vai desde o berílio até o urânio, que é esse equipamento aqui, relativamente pequeno, relativamente simples. Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, a diferença entre um filito quartzoso e um filito quartzoso com portlandita, que é um mineral, argila mineral, que a gente consegue ver os picos de portlandita nessa porção da amostra, aqui outro pico, os picos de calcita. Então, a gente consegue ter essa utilização. Então, como eu também gosto muito de outras áreas, gosto muito da geologia forense, eu vou mostrar aqui também algumas curiosidades para vocês que a gente utiliza esses equipamentos como um todo. Aqui a gente utiliza, por exemplo, a gente tem o resíduo de tiro, que é o GSR, que contém chumbo, antimônio, bário.
são todos derivados de minerais. Tudo que a gente, todos os nossos materiais, tudo é derivado de alguma fonte mineral, praticamente. Então, aqui a gente utiliza, como que a polícia utiliza para detectar se os resíduos de pólvora, eles utilizam uma série desses equipamentos. Aqui tem a imagem do microscópio eletrônico de varredura, do MEV, que é a amostra de pólvora toda arredondada. Quando a amostra está muito angulosa, a polícia costuma descartar ela. Aqui a gente tem os picos de bário, de chumbo, de bário e chumbo. De antimônio não estou conseguindo ver. Então a gente vê que aqui tem os picos, ou seja, que é um resíduo de pólvora, realmente. Aí aqui a gente consegue ver as outras tendências da fluorescência de raio-x. Então assim a gente consegue determinar qual a origem daquela arma, daquele projétil. A gente consegue determinar qual a origem de um petróleo, por exemplo, todos utilizando esses métodos. Então, por isso que aqui a gente pega, por exemplo, um solo contendo hematita. Às vezes a gente pega na geologia forense uma cena de um crime que tem aquele argilo mineral lá específico. Então, eles levam lá para o MEV, levam para o EDS para ver a origem daquele solo, a origem daquele mineral. Então, é uma coisa bem integrada. Então, aqui eu deixei algumas perguntas para vocês. Vocês podem abrir o microfone aqui para poder responder. Vou dar um tempo aqui no chat, vocês respondem daí para a gente discutir. Então, aqui podem abrir o microfone aqui, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida. A nossa aula semana que vem é a nossa última aula, então eu peço a todos que compareçam para o nosso encerramento. Vou trazer o salgadinho, refrigerante.